Salmo 27, Salmo de número 27. Quero falar um pouquinho hoje sobre algumas afirmações que Davi faz. Esse é um Salmo de Davi, que são extremamente importantes para que nós olhemos para o amanhã com a perspectiva de dias melhores. E eu quero olhar para os dois últimos versículos desse capítulo, e nós vamos ler apenas os dois últimos versículos, mas por favor mantenha a Bíblia aberta durante todo o tempo que nós vamos estar ministrando, porque nós vamos caminhar em alguns versículos de todo o capítulo, tá bom? Nós vamos ler apenas por uma questão de tempo os dois últimos versículos, mas vamos também caminhar nos versículos anteriores. Versículos 13 e 14, diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você poderia colocar a mão assim sobre o seu peito e repetir assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mais uma vez, assim, eu creio. Mas diga como quem crê, viu, gente? Tem gente dizendo que eu creio. Não, diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Vamos orar. Pai, nós te damos graças e nós ecoamos essa afirmação da tua palavra sobre a nossa vida. Nós aplicamos essa verdade sobre o nosso contexto. Esse não é apenas um versículo aplicável na vida de um homem. Ele é um versículo que se aplica na vida daqueles que te conhecem, na vida daqueles que confiam e creem num Deus que abençoa aqueles que o buscam. Portanto, hoje à noite, que esse tempo de meditação na tua palavra possa nos levar a compreender ainda com mais profundidade o desejo que o Senhor tem de abençoar a nossa vida em todas as áreas. Fala conosco agora. Tira de nós toda a distração, tudo aquilo que está alheio a esse momento, Senhor, que fique de fora, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo, e quem crê diz, amém. Assente-se aí, por favor. Eu recebi uma notícia muito boa, ontem à noite, comecinho, aliás foi na virada, eu só vi o e-mail foi enviado ontem, eu só vi na virada da noite para hoje, de que a editora Mundo Cristão, que é a qual eu lancei o meu último livro, o Superando Limites, aceitou uma proposta de um projeto para o relançamento de um livro chamado Deus da Esperança. Então, acho que até o meio do ano, segundo semestre mais ou menos, tem livro novo vindo aí, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. E eu fiz questão de compartilhar. Tem algumas pessoas que vão dizer assim: mas por que o senhor está falando isso? É porque eu estou feliz. Quando você está feliz, você não gosta de falar aquilo que te faz feliz? É ou não é? Você não se aguenta. Quando você tem uma notícia boa, a vontade que dá é de você ir na janela, abrir o vidro do carro, botar a cabeça para fora do busão e começar a gritar. É ou não é? Quando você desencalha, então nem se fala, porque aí você está, é ou não é? Aí começa a namorar, é ou não é? Diz que vai casar então, aí pronto. Moça diz que vai casar e o rapaz também diz que vai casar, bota assim post um atrás do outro: estou feliz, muda o status no Facebook, é ou não é? Quanta gente não está orando para o status mudar, hein, gente? Oh, Deus, me ajuda a mudar o meu status no Facebook, meu pai. Estou no vale faz muito tempo, mas eu creio que esse ano ainda teu status vai mudar, irmão. Você fica firme aí, Deus vai te honrar. Então eu fiz questão de compartilhar, porque é algo que muito me alegrou. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de compartilhar ainda mais aquilo que Deus tem nos dado, alegra o nosso coração. E também para pedir sua oração, para que Deus abençoe esse projeto. Tem um outro livro que eu tenho que terminá-lo, mas até o final do ano eu acho que isso acontece.
eu vou compartilhar com vocês em primeira mão o título, tá bom? Diz assim, ó: você pode voltar a sorrir. Você pode voltar a sorrir. Sabia que teve muita gente que já perdeu o sorriso, perdeu a alegria, mas em Deus você pode voltar a sorrir. Quando você conhece Jesus Cristo, Ele devolve a alegria do seu coração, Ele bota um sorriso novo no seu rosto. E a gente está trabalhando nesse projeto. Quero voltar os seus olhos para esse texto. Esse é um texto que alguns acreditam. Tem duas linhas de raciocínio sobre esse salmo que nós acabamos de ler nos seus dois últimos versículos. A primeira linha é que acredita que esse salmo foi escrito por Davi no início do seu reinado, quando ele ainda, nos seus primeiros passos como rei, com os desafios que ele tinha pela frente, ele escreve esse salmo, um salmo de clamor pela presença de Deus. Outros, há uma outra linha que vai exatamente para o extremo, acha que Davi escreve esse salmo no final do seu reinado, quando ele estava vivendo as dificuldades geradas por uma família completamente desajustada. A família de Davi era uma família desajustada. Os filhos, um se levantando contra o outro, um querendo matar o outro, um que violentou a irmã, e um saiu de casa, um se levanta contra o pai. Há duas linhas de raciocínio. Independente de qual seja a linha desse capítulo, a verdade é que ela fala de um homem que está à procura de um Deus para socorrê-lo. Normalmente nós corremos para Deus nos nossos momentos de maior necessidade. Isso não é uma questão apenas deste capítulo, é uma questão da nossa realidade como um todo. Normalmente você e eu somos mais atraídos para a presença de Deus nos dias mais difíceis que enfrentamos, sim ou não? Normal. Se você quer ver uma pessoa orar muito, dá muito problema para ela. Pode dar muita luta. Quanto mais luta, mais você ora. Quanto mais problema, mais você busca. O período que você mais frequenta a igreja é no período do vale. Quando a coisa melhora, você começa a diminuir a frequência dos cultos, o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, porque isso é comum a todos nós. Nos momentos de angústia, de perseguição, de luta, corremos para Deus. E o fazemos bem. É importante corrermos, ter para quem correr nos momentos de dificuldade. Eu fico às vezes, é óbvio que a gente respeita a posição de cada pessoa e cada crença, cada posição, cada religião tem que ser respeitada, mas o que muito confunde a minha cabeça são aqueles que dizem não crer em Deus, dizem não existir Deus. Eu fico pensando como essas pessoas ficam perdidas quando não tem para quem correr. Você imaginou uma pessoa, não tem Deus? Então você tenta tudo, você tenta aquilo outro, você tenta medicina, você tenta ajuda de um amigo, você tenta terapia, você tenta, não deu nada, você não tem para quem correr. A verdade é que existe um Deus, e um Deus que nos socorre nos nossos momentos de luta. Há um Deus que está de braços abertos para receber-nos nos momentos mais difíceis da nossa vida. O salmista começa, e Davi começa no texto, e portanto, por gentileza, acompanhe comigo no capítulo 27, com essa afirmação. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? E dentro dessas afirmações, tanto do versículo 1 até o verso de número 3, os 3 primeiros versículos, há uma autoafirmação que Davi faz, importantíssima para que eu e você entendamos a maneira como ele termina esse capítulo. Para você entender os 2 versículos que nós lemos e o 1 que nós dizemos juntos, o versículo 13, você precisa entender o que leva Davi a afirmar no final de um capítulo essa certeza de que ele cria
que ele viria a bondade de Deus na terra dos viventes. Essa é uma percepção extremamente importante. É saber de que há um Deus que promete um futuro glorioso no porvir, e essa é a maior de todas as bênçãos que uma pessoa pode ter, é a vida eterna, é a salvação. Jesus veio ao mundo para que você tivesse vida e vida eterna. A vida eterna é o maior bem que uma pessoa pode ter. Sabemos disso. Sabemos de uma Jerusalém. Há uma teologia escapista, esse é o argumento usado dentro da linha teológica, de que você apenas projeta para um futuro eterno algo bom. Eu sei que vai melhorar, mas lá no céu. Eu sei que vai ficar bom, mas lá no céu. Eu sei que eu não vou ter problema, mas é lá no céu. Eu sei que eu não vou sofrer, mas é lá no céu. E tem algumas pessoas que diante das lutas, e esse é o motivo pela qual as pessoas às vezes tentam fugir da realidade da vida, é porque elas acham que na vida não pode ter nada de bom. Bem, o texto que nós acabamos de ler é a afirmação de um homem que deixa claro, explícito, de que há um Deus que nos abençoa aqui. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor aonde? Na terra dos viventes. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje à noite é um desejo da parte de Deus de te abençoar hoje, dentro do seu contexto, na sua história, na sua família, no seu trabalho. Deus quer ver você feliz e abençoado. Deus não coloca ninguém para caminhar sobre a face da terra para viver uma vida mesquinha, medíocre, uma vida de tristeza. Deus tem um desejo: te abençoar em todas as áreas da sua vida. Deus quer ver você abençoado no campo. Deuteronômio capítulo 28, um texto que vale a pena você ler e mergulhar nele quantas vezes você puder. Há uma palavra que diz que Deus nos abençoaria no campo, na cidade. Bendito serei em qualquer lugar, as bênçãos do Senhor me seguirão. Há um Deus que tem um desejo. Deus quer ver você feliz e abençoado. O problema é de que há um outro lado. A vida por si só traz a sua cota de problemas. E há um inimigo da nossa alma. Da mesma forma como Deus quer nos abençoar, o diabo quer nos atrapalhar. Cada um cumpre o seu papel. O papel do Senhor e a vontade do seu coração é nos abençoar, nos ver felizes. Mas em contrapartida, o papel do diabo, Satanás, é matar, roubar e destruir. E ele faz com que isso se torne algo na sua vida, se depender dele, toda hora. Ele não descansa. Ele em toda situação, em qualquer momento, vai encontrar, vai buscar pelo menos, meios de cumprir o seu propósito. Ele vai querer fazer com que o seu casamento seja um casamento infeliz. Ele vai querer com que os seus filhos em família vivam uma vida miserável. Ele vai querer que você, no seu trabalho, ele vai buscar meios, formas, vai colocar obstáculos, ciladas, vai criar situações para que ele viva vendo em você uma vida infeliz. Por que Davi chega no final de um capítulo dizendo: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes? Primeira coisa que a gente identifica é a sua segurança em Deus. Quando você conhece a Deus, você sabe o que Ele pode fazer por você. Uma das coisas mais perigosas é ter um relacionamento com Deus de uma maneira rasa. Quando eu não sei quem Deus é e o que Ele pode fazer, eu fico à mercê das circunstâncias. Quando qualquer problema surge, eu acho que o problema é maior do que Deus. Quando qualquer diagnóstico, quando qualquer situação, quando uma fase da vida vem, a gente começa a se tornar refém do problema por não saber quem Deus é. É por isso que ele começa o capítulo dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Duas coisas importantíssimas. Um Deus que é luz, um Deus que dá direção, um Deus que traz pela sua presença e pela sua palavra lâmpada, luz para o meu caminhar. Isso quer dizer o seguinte: em situações onde eu não sei o que fazer, Deus vai iluminar o meu caminho. Deus vai me mostrar a saída. Ele sabia disso. Ele diz assim: o Senhor é a minha
luz. É um relacionamento pessoal com Deus. Quando você começa a se relacionar com Deus de uma maneira pessoal, conhecê-lo de uma maneira mais íntima, mais profunda, você começa então a descobrir as verdades que o rei estabelece. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E olha o que ele termina nessa sua primeira fase. Está com a Bíblia aberta aí ou não? Ele diz: de quem terei medo? O que Davi está fazendo é comparando os oponentes. O problema, a adversidade, a crise, Deus. Quando você começa a colocar essas duas coisas em contraste, você começa a perceber de que não há por que temer. Quando você sabe que Deus é por você, de que Deus é onipotente, Ele é todo poderoso. Você sabia de que Deus pode todas as coisas? Você sabia de que não há nada que seja difícil ou impossível para Ele? Você sabe de que Deus, com uma palavra, muda a sua história, abre uma porta, tira uma enfermidade, restaura uma família. Quando você começa a ter essa consciência, porque o problema em meio às lutas é que nós vamos perdendo a razão. Não é que você não sabe, mas você se deixa levar apenas pela pressão do momento. Pressão. Esses dias, eu acho que foi domingo para segunda, ou ontem para hoje, eu não sei. É tanta coisa que passa na cabeça da gente. Mas passou num canal de televisão, acho que foi na Record. Como é que é o nome do Conexão Record? Conexão? É um negócio assim, um programa desse. Falava sobre, eu acho que foi domingo para segunda, não sei também. Não nem o que importa. O problema é que passou. Falava sobre um dos transtornos que mais toma conta hoje das pessoas, que é o transtorno da ansiedade. E algumas pessoas foram analisadas dentro do quadro, e a maioria delas analisada sobre um aspecto clínico, e é um problema clínico, assim como se adoece em qualquer outra parte do corpo, você pode adoecer emocionalmente. Mas uma das coisas que me chamou a atenção naquela reportagem foi o fato de que identificou-se nessa síndrome o problema das pessoas hiperdimensionarem algo que sequer sabem que vai acontecer. Então o transtorno, a síndrome de ansiedade, é medo de algo que você nem sequer sabe que vai acontecer. E uma das reações que a ansiedade, quando começa, e ansioso todo mundo é. Não, eu não sou ansioso, imagina, todo mundo é ansioso. A ansiedade faz parte da nossa humanidade. O problema é quando se transforma numa síndrome. Ele diz que quando isso assume as rédeas, há uma situação que é natural. Ele diz, existe a hiperventilação. Você começa a respirar assim meio que sem controlar, porque você vai perdendo a razão, você vai perdendo o raciocínio, foge. É por isso que as Escrituras dizem que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Davi está falando? Veja só, não é que ele não tinha razões para achar que não ia acontecer nada de bom. Olha o que ele diz no verso 2. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir. Está na sua Bíblia assim ou não? Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Agora há uma outra categoria. Primeiro, os malfeitores. Aí entra uma outra categoria no versículo 3. Ainda que aí já estreitou. Porque uma coisa é ter malfeitor, agora é um exército. Às vezes você reclama que tem alguns contra você. Imagine quando você descobre que tem um exército. Se acampe contra mim. Ou seja, Davi tinha todas as razões possíveis e imaginárias para dizer, estou lascado. Não tem jeito, eu acho que não vou ser feliz, agora já era, perdi, não tem como realizar. O que é que ele faz? Ele diz, há uma fortaleza, volta o versículo 1. O que ele se dispõe a afirmar no início, é que lhe dá a garantia para chegar no final do capítulo.
O que eu quero que você entenda, e eu disse para os pastores colegas aqui que eu ia procurar ser o mais sucinto possível. Hoje à noite eu disse: procurarei. Isso não quer dizer que eu conseguirei, mas eu procurarei. A maneira como você se posiciona hoje é que vai determinar o desfecho da sua história. É aquilo que você está disposto a declarar pela fé hoje, é como vai terminar o capítulo que você está vivendo. O capítulo está cheio de malfeitores, está cheio de exércitos de homens que se acampam contra ele. Ele entra no verso de número 5 e diz: do dia da adversidade. É aquele dia que parece que todos conspiraram contra você. Parece que o inferno todo se levantou contra ele. Chega a ponto de dizer no verso de número 10, preste atenção: abandono da própria casa. Ele diz: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, olha o extremo, malfeitor, exército, dia da adversidade, abandono da família. Meu irmão, se você juntar isso tudo na vida de uma só pessoa, pira o cabeção, ou não? Você desespera. Você diz: não tem jeito, eu não vou ser feliz, Deus me abandonou. Agora olha o que acontece. É a maneira como ele ousa declarar pela fé, no início do capítulo, que o ajuda a atravessar o restante da história. Isso não quer dizer de que o problema não vai vir. Mas se você hoje ousar declarar: Deus é a minha luz e a minha salvação, isso quer dizer o seguinte: de que não vai haver exército contrário, não vai haver malfeitor, não vai haver dia da adversidade? Não. Só que o que quer dizer é o seguinte: é que por mais que o dia da adversidade venha, que os malfeitores se levantam, que um exército se acampe contra mim, e mesmo que a minha família me abandone, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando eu sei que nele eu estou seguro, não há por que abandonar no meio do caminho. E o texto, ele se desenrola. Ele, pela fé, e uma das coisas mais fascinantes e preciosas para Deus, é quando você tem a habilidade de, pela fé, mesmo quando você não vê nada funcionando do jeito que você queria, você segue crendo de que Deus está agindo em seu favor. Uma das coisas mais ricas é que, por mais que eu não consiga ver nada, eu sei que Deus me guarda, de que nele eu estou seguro, de que Ele é a minha luz, e Ele, olha o versículo 1, é a fortaleza da minha vida. Fortaleza é uma edificação com um objetivo: guardar quem está dentro. Sabia disso ou não? Fazia-se fortalezas para se guardar do ataque do inimigo. Olha o que Davi está dizendo: não importa o que venha, eu estou seguro em Deus. Eu estou seguro em Deus. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então ele luta contra uma reação natural. 2 vezes no mesmo versículo ele usa a expressão de um sentimento que nos paralisa: medo. Sabe por quê? O diabo usa constantemente esse mesmo sentimento para fazer você acreditar de que você não vai vencer. Porque o medo nos faz desesperar. O medo nos faz ter medidas drásticas. O medo faz uma pessoa pular de um topo de um prédio que começa a pegar fogo, porque é o medo dele morrer queimado, incinerado, ele morrer sufocado pela fumaça. O medo leva-nos a medidas extremas. Então o que Davi está fazendo? É o que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos dizer para nós mesmos, por um sentimento que por vezes quer assumir as rédeas da sua vida, do seu futuro, da sua história aqui. Você precisa dizer: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando ele afirma isso, o fato dele estar seguro em Deus. Querido, você está seguro em Deus. A Bíblia diz que quando você está em Cristo, o maligno não lhe toca.
Você sabia de que o diabo não tem nenhuma legalidade e autoridade para tocar na sua vida quando você está em Jesus Cristo? Você está seguro em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o lugar aonde, por mais que as coisas do lado de fora estejam intensas contra mim, Davi está dizendo: eu estou seguro em Deus. Você precisa ter essa confiança hoje, de que você está seguro em Deus, de quando sua vida está em Cristo. Mas preste atenção, isso só é possível quando você está em Cristo. Quando você está em Jesus, não há nada que possa vir contra a sua vida que Deus não vá te guardar. Deus te guarda. Deus te guarda. O texto chega a ponto de dizer no verso de número 5. E pode perceber, o tempo talvez não nos ajude, mas olha, eu só estou caminhando com vocês, ajudando-os a entender aquilo que o próprio texto diz. Ele diz: olha, quando os malfeitores vêm contra mim, eles é que tropeçam e caem. Olha o que Deus está dizendo: não se preocupe com aquilo que fazem contra você. Eu estou cuidando de você. E aquilo que você acha que vai te prejudicar, não vai. Nada vai prosperar, afinal de contas, praga nenhuma chega a nossa tenda. Nenhuma arma forjada contra nós, que a Bíblia diz, vai prosperar. Essa qual é? É a herança do povo de Deus. Isso é aquilo que nós temos pelo fato de estarmos em Jesus. Ele continua, verso de número 3: vai um exército se acampar, mas no meu coração vai continuar firme, e se estourar contra mim uma guerra. Olha o que ele diz: ainda assim, o que Davi está dizendo é o seguinte: não importa a dimensão do problema, Deus é maior do que tudo isso junto. Você consegue dizer amém para isso hoje à noite? De que Deus é maior do que qualquer crise que você está atravessando. Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite dizendo: o mundo caiu, adversidade, problema, eu acho que não tem mais jeito, estou sozinho. Deus te trouxe aqui hoje à noite para você entender de que Ele o ama, de que Ele tem um plano para a sua vida, e de que quando você lança a sua vida, entrega a sua vida completamente a Ele, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, Ele te guarda. Agora preste atenção no verso de número 4, vamos caminhar, porque o capítulo é profundo e maravilhosamente interessante de se estudar. Ele diz assim, verso 4: uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha o que Davi está falando: tire o foco do problema, olhe para Deus. Quanto mais eu contemplo a beleza, ele não está falando de uma beleza física. Nós contemplamos beleza física. Contemplamos a beleza numa paisagem, de uma cidade, de um campo, de uma pessoa. Tudo isso é fruto daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Como é que se contempla a beleza de um Deus invisível? O Senhor é Espírito. Não tem como eu ver a beleza dos seus cabelos. Eu não tenho como ver o brilho dos seus olhos. Eu não tenho como contemplar o adorno do seu rosto. Do que é que Davi está falando? Quando ele fala da beleza, ele está falando do caráter, dos atributos, de quem Deus é. A beleza do Senhor, ela é muito mais do que uma percepção física. Porque o belo é belo para quem vê. E aí, todo mundo tem que dar glória a Deus. Porque você imagina se todo mundo fosse feio para todo mundo. Você sabia que por feio tem bonito, por bonito tem feio. É uma questão de percepção. Há alguns lugares no mundo, por exemplo, de que dentro de um estereótipo, aquilo é beleza. Em outros, pelo contrário, aquele mesmo estereótipo não é belo. O que Davi está dizendo é o seguinte: ao invés de eu manter os meus olhos voltados para o mundo ao meu redor, para a adversidade, para o problema, para a luta, e aqui você vai grifando e anotando, um por um ele diz: eu quero estar na presença de Deus. Quando ele diz casa do Senhor, pode ver que casa está com C maiúsculo, sim ou não? O seu casa está com C maiúsculo ou não? Ele não está falando de um lugar físico, ele está falando de uma presença.
Na presença de Deus, eu começo a contemplar a sua beleza, a sua glória, o seu poder, a sua autoridade, a sua bondade, a sua ação sobre a minha vida. E ele diz, quando eu contemplo isso, eu começo então a cada vez mais encontrar ânimo e força para caminhar em frente. E ele vai e enfrenta. Ele diz, quando eu estou lá, há um lugar aonde ele me acolhe. Um pavilhão. Deus tem um pavilhão só para você. Há um lugar seguro. No recôndito do seu tabernáculo, ele me acolhe. É como um filho que vem correndo com medo do escuro, com medo de um pavor repentino, ou de alguma coisa que lhe é desconhecida, por causa do tamanho que ele tem. Ele corre, e quando pula no braço do pai ou da mãe, ele se sente seguro. Quantos já não tiveram essa experiência, sendo filhos, ou aqueles que já tiveram a alegria de fazê-lo como pais? Não mudou nada, mas uma criança, na hora que pula no colo de alguém mais forte, mais alto, o coração diminui o ritmo. O temor que tomava conta da sua alma começa a desaparecer, porque ela está segura. Davi não tem dúvida nenhuma de que ele estaria vitorioso. Nenhuma. Porque quando eu conheço a Deus, eu sei que não tem como eu perder. Você sabia disso? Quando eu sei quem Deus é, não há como eu acreditar que posso sair derrotado disso. Quando eu sei quem Deus é, quando eu o conheço na sua beleza, na sua intimidade, e Davi caminha e mergulha, ele fala sobre intimidade, ele fala sobre tabernáculo, e olha como ele termina o verso de número 5, grifa na sua Bíblia. Tudo aquilo que nos versículos anteriores ele cita, se remete a vale, adversidade, exército, malfeitores, de edifício. Quando ele está na presença de Deus, final do versículo 5, como é que termina lá? Elevar-me-á sobre uma rocha. Rocha é lugar de segurança. Deus tira você daquilo que te faz temer, naquilo que te assombra, e te coloca sobre a rocha. A nossa rocha é Jesus Cristo. Quando eu estou em Jesus, eu estou seguro. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou descobrindo aquilo que Ele tem o poder de fazer por mim. Versículo de número 7. Ele diz, ouve, Senhor, a minha voz. Tudo que você vai perceber de que o faz chegar ao final do capítulo, nada mais é do que um reconhecimento de quem Deus é, pela forma como Ele o busca. Quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai se revelar a você. Quanto mais Deus se revela a você, mais você tem poder para enfrentar a adversidade. Quanto mais Deus mostra quem Ele é na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, os benefícios do Calvário, os méritos do seu sangue, derramado na cruz em seu lugar, você começa a dizer, eu vou vencer, não tem como eu perder. Por isso que no verso de número 9 ele diz, não me esconda, Senhor, a tua. Novamente, ele fala de um aspecto, dentro da nossa analogia, físico, face. Mas Deus não tem face. O que ele está falando, a minha presença é a tua presença. A tua presença é o meu prazer. A tua presença é o que me sustenta. É a tua casa. É por isso que ele chega no final, agora, já caminhando para o fim, verso número 11. Ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me. Guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Senhor, me ensina a andar na tua presença, no teu caminho, na tua verdade, na tua luz. Eles não me deixam à vontade na presença das testemunhas, dos adversários que se levantam contra mim como falsas testemunhas. E aí ele chega no versículo 13 e diz, eu creio. Você só é capaz de crer naquilo que você conhece. Se você não conhece a Deus, não tem como você crer.
Mas quanto mais você o conhece, mais você tem capacidade de crer. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a sua palavra. Por isso que Davi termina dizendo: eu creio que está tudo ruim aí fora, mas porque eu sei quem tu és, eu vou ver a tua bondade sobre a minha vida. Eu vou ver o Senhor me abençoar no trabalho, em casa, no casamento. Eu vou ver os meus filhos sendo salvos. Eu vou ver uma revolução de bênção e de favor acontecer, porque eu creio, porque eu te conheço. Eu sei quem tu és. Eu sei que tu és forte. Eu sei que tu és poderoso. E é por isso que eu posso declarar que eu verei. Veja a maneira ousada como Davi termina esse capítulo. Eu verei. Ele não coloca de uma forma condicional. O verbo está no imperativo. Eu verei. Eu vou ver. Porque quem crê, vê a glória de Deus. Quem crê, vê o sobrenatural. Quem crê, vê o impossível acontecer. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor. Você vai ver como Deus é bom sobre a sua vida. E a bondade de Deus não é pelos seus méritos, não é porque você se comportou. Deus não nos trata como alguns de nós lidam com os nossos filhos, porque você tirou nota boa, porque você obedeceu a mamãe, porque você fez isso ou aquilo outro, porque você zerou o gabarito, porque então, por conta disso, eu vou ser bonzinho e vou te abençoar. Não! Deus sempre recompensa aqueles que nele creem. É por isso que Hebreus capítulo 12 diz o seguinte: o Senhor se torna galardoador de todos os que o buscam. Mas por quê? Aqueles que o buscam precisam ter a consciência e a necessidade de saber de que Ele existe. Quando você reconhece a Cristo, não é por... Querido, tudo que você precisa fazer é reconhecer Jesus Cristo, saber quem Ele é, o seu poder, a sua autoridade, a sua glória, a sua onipotência, a sua presença. A única diz assim: eu quero que você reconheça quem eu sou. Porque quando você reconhece quem eu sou, você sabe que eu tenho poder para te fazer bem. Eu posso te abençoar. Não é o que você fez. Aqui não há nada que Davi faça. Não há nada a não ser buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Eu me esforcei, eu lutei, eu fiz minha parte. Porque tem gente que às vezes entra nessa discussão infundada com Deus. Mas eu fiz minha parte, Senhor. Aquilo que se esperava de mim eu fiz. Aí é um mistério da graça. Porque Deus nos abençoa, mesmo quando a gente não faz nada, mas quando a gente faz o que é essencial, que é confiar em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, confessá-lo como Senhor da sua vida. E é por isso então que o capítulo termina como termina. Ele diz: espera pelo Senhor. Como eu sei de que Ele é um Deus bom e não falha, vale a pena eu esperar por algo que eu sei que vai acontecer. A pior coisa que existe é esperar por uma dúvida. É horrível você esperar por algo que você não sabe que vai acontecer. Davi diz que vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Em meio à espera, duas coisas Davi diz que são importantes: bom ânimo e fortificar o coração. Bom ânimo é você não se deixar vencer por aquilo que tenta te convencer de que não vai dar certo. Um coração cheio de animosidade. É por isso que Jesus orienta os seus discípulos diante de uma afirmação que ele faz: no mundo tereis... O que ele disse? No mundo tereis... Olha como continua: tende bom ânimo. Se você desanimar, não adianta nada. Se você hoje jogar a toalha, desistir, achar que não vale a pena, não vale nada. O que Deus está dizendo é o seguinte: pelo fato de você saber quem eu sou, do que eu posso fazer, de que eu te guardo, que eu te sustento, que eu sou a fortaleza da sua vida, não importa o que aconteça, não importa quem venha contra você, há um plano em ação.
Eu quero que você entenda isso. Há um plano em ação na sua vida. Deus está agindo em seu favor. É por isso que você pode hoje animar-se e fortificar o seu coração. Onde é que você fortifica o coração? Na palavra. Quanto mais você mergulha na palavra, mais forte você fica. Quanto mais você conhece a verdade de Deus, porque a verdade de Deus contraria a mentira do mundo. O mundo vem com a mentira. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quanto mais eu conheço a verdade da palavra, mais liberto eu sou da mentira. Quanto mais eu mergulho na palavra, mais o meu coração fica forte. Com quem que Davi está falando? Você já percebeu de que o capítulo nada mais é do que uma conversa dele com ele mesmo? Ele está dizendo: espera, fortifica o coração, tem bom ânimo, Davi, vai para a presença de Deus, lembre-se de quem Deus é, lembre-se do que Deus pode, creia, 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 porque você vai ver a minha bondade te alcançar. Querido, eu estou aqui hoje à noite, e o meu coração cheio de alegria, para declarar essa verdade absoluta da palavra sobre a sua vida. Você vai ver a bondade do Senhor sobre a sua vida, sobre cada área, sobre cada... Você vai ver. Creia, você vai ver. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Busca Deus. Busca Deus. Quando aquilo que ocupa o teu coração é maior do que a verdade da palavra, corra para Deus. Quando você está mais ligado por aquilo que governa os seus sentimentos, corra para Deus. Tem gente que chegou aqui hoje à noite escravo, numa ansiedade, numa hiperventilação espiritual. Não vai dar certo, não tem mais o que fazer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem eu terei medo? O dia da adversidade, os exércitos, o inimigo, o malfeitor, todos me abandonaram, até os da minha própria casa me deixaram. Mas olha o que a Bíblia diz: mesmo se o teu pai e a tua mãe te abandonarem, eu todavia, o Senhor, jamais te abandonarei. Quando você está em Cristo, sem estar em Cristo, você está numa fortaleza. Aí eu queria que você conseguisse contemplar o fato de você estar seguro. Eu fui pregar uns meses atrás em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quem conhece São Gonçalo, Rio de Janeiro? Tenso. Fui pregar na igreja da pastora Flor de Lis, pastor Anderson do Carmo, Cidade do Fogo. Lá o sentido é duplo de Cidade do Fogo: fogo do espírito e fogo da bala. Foram me buscar no hotel que me hospedaram. Aí eu cheguei, entrei dentro do carro, um rapaz da igreja veio me levar, e o caminho é complicado, escuro. E para chegar era uma região carente, muito pobre. Eles fazem um trabalho fantástico. Para quem não conhece o ministério que eles realizam ali, olha, é algo admirável. Ela mesma adotou 55 filhos. Tá bom para você ou quer mais? Você acha que ainda tem que dar comida para muita gente? Eu me lembro quando eu comi lá na primeira vez, eu com toda assim educação, colocaram assim num buffet, arroz, batata, carne, coisa simples. Aí o pastor disse assim para mim: pastor, por gentileza, pode se servir? Eu falei: não, pode deixar as crianças comer. Ele falou assim: pastor, o senhor não está entendendo. Ou o senhor come agora, ou o senhor não come, porque vai passar uma nuvem de gafanhoto aqui. E meus irmãos, foi o momento de eu pegar o prato, sentar na mesa, não tinha mais nenhum grão de arroz em panela. Passou assim, quase que um tsunami. E aí eu estava indo, uma região muito pobre, como eu estava dizendo, as ruas escuras.
E eu comecei a ficar, Jesus guarda, comecei a acender, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu já comecei na palavra, ó Jesus guarda, ó Jesus me livra, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Aí o rapaz que estava dirigindo falou assim: pastor, estou vendo que o senhor está quieto. Falei: irmão, estou nervoso, estou vendo assim umas quebradas e tal. Ele falou: não pastor, fica tranquilo, esse carro aqui que a gente veio buscar é blindado. Perguntei: que tipo de blindagem, varão? Ele falou: não, a blindagem mais top, aguenta até bala de fuzil. Eu estava tenso dentro do carro, comecei a relaxar, comecei a me soltar. Blindado, blindado. Fuzil, fuzil. Eu estava meio escondido dentro do carro, comecei já a querer mostrar a cara, olhar, nossa, região interessante. Pelo simples fato de saber de que eu estava seguro. Quando você sabe que em Cristo você está seguro, a tua atitude muda. É por isso que o diabo quer sempre te aprisionar nesse espírito de medo. E quando uma pessoa não está em Jesus, ela realmente está invulnerável. Estar sem Jesus é andar numa região violenta, de bicicleta, não é nem de carro, ou a pé. Porque a verdade é que a única forma de nos sentirmos seguros e realmente estarmos seguros é em Cristo. João escreve na sua primeira carta, e eu termino com ela, se o pessoal da mídia conseguir me ajudar. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, nascer de Deus é quando você nasce de novo em Jesus. Não é quando você vem ao mundo. Há uma concepção completamente errada sobre o que é filho e o que é criatura. Criatura, todo ser humano é. Filho de Deus, segundo a palavra, é quem nasce de novo em Jesus. Por isso que ele está dizendo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quando eu estou em Jesus e eu vivo uma vida onde o pecado não me domina, olha o que a Bíblia diz. Conseguiram pôr na tela? Está ali, ó. Está aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou seguro nele, ele é a fortaleza da minha vida, eu não tenho por que temer, e eu não vivo em pecado. Não é que eu não peco, mas eu procuro viver uma vida santa. Eu não vivo em pecado, num pecado que me domina. Olha o que a Bíblia diz. Antes, o aquele está com letra maiúscula. Aquele é igual que você está referindo a alguém que é assim, aquele. Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está dizendo: aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Quando você está em Jesus, quando Ele é Senhor da sua vida, quando você confessa o seu pecado e deixa, quando você decide viver em pureza e em santidade, não há por que temer. Você está blindado em Deus. Você está na fortaleza do Senhor. É por isso que Davi começa o salmo. A maneira como você declara a sua fé nessa batalha vai determinar como ela vai acabar. Davi diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Tudo que está relacionado à minha vida está seguro em Deus. Então, antes da gente ir embora, antes da gente retomar, antes da gente caminhar, quem é que te guarda? É você? Quem é que te guarda? Quem é a sua luz? Quem é a sua salvação? Quem é?
Eu tenho certeza de que há um desejo de Deus de ver com que você experimente a bondade dele na terra dos viventes. Isso quer dizer que Deus quer ver a bênção lá no seu trabalho, todas as áreas. Você vai ver onde você andar. Por isso que o salmista no capítulo 1 diz de que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores. Ele não fica nas conversinhas fiadas, ele não fica brincando com o pecado. Antes, o seu prazer está na lei de Deus. E a Bíblia diz que ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Ele diz, mas os ímpios não são assim. Quem não conhece a Deus, olha a analogia que ele faz. É como uma palha que o vento dispersa. Árvore, palha. Quem que você quer ser? Hoje à noite você tem a oportunidade de correr para Deus, de entregar sua vida a Cristo, de confessá-lo como Senhor da sua vida e dizer, Senhor, eu sei que estou seguro em Ti. E talvez você já o tenha feito, mas em algum momento da sua caminhada você se esqueceu de quem Deus é, do que Deus pode, de que Ele é o grande, poderoso, é o Shaddai. Ele é o grande eu sou. Quando Moisés pergunta a ele, no nome de quem eu devo dizer a Faraó que eu vou, ele diga que o eu sou tudo que você precisa. Eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou a fortaleza para aquele que se sente com medo. Eu sou a salvação. Eu sou o socorro. Eu sou o pão. Eu sou a porta. Eu sou tudo. Eu sou o grande eu sou. Quando você sabe quem Ele é, você se sente seguro. Portanto, hoje à noite, antes da gente ir embora, antes da gente caminhar, eu quero te dar a oportunidade de que, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo e se sente hoje totalmente vulnerável, impotente, à mercê dos seus medos, daquilo que lhe rouba a paz, daquilo que te tira o sono, você não tem alegria, esse texto diz para você, há um lugar seguro em Jesus. Há um lugar na presença dEle, que você vai conhecer um Deus que te ama, que tem planos para a sua vida, e quer ver com que a bondade dEle te alcance, começando hoje à noite. Portanto, se essa é a decisão da sua vida hoje à noite, e primeiro eu vou fazer 2 convites hoje. O primeiro é para esses que querem hoje à noite dizer, pastor, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu preciso confessá-lo como meu Senhor, como a minha luz, como a minha salvação. Eu preciso. Se você é um desses, aí onde você está, levante uma das suas mãos. Aí onde você está, eu preciso. Deus te abençoe, filha. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Alguém na galeria? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que levantou a mão, vem para cá. Você, todo mundo que levantou a mão agora. Desce aqui, agora, já. Mas já são 9h30, o tempo está correndo. Vem, já. Sai da sua insegurança, sai da sua vulnerabilidade, sai desse lugar de medo e corre para Cristo hoje. Vem já. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Olha a atitude, quando eu sei em quem eu estou, eu não tenho por que temer. Vem já. Você que levantou sua mão, vem para cá para frente. Vem para cá. Os pastores me ajudem aqui, por favor. Vem para cá. Você que levantou sua mão, vem para cá. Agora, já. Tem muita gente ainda que levantou a mão e não desceu, vem para cá. Você não está entendendo. Isso é uma questão de vida ou morte para você. Você vai querer sair dessas portas e enfrentar a vida muito mais perigosa do que o bairro onde eu estive, com o peito aberto. Não tente, porque o inimigo que te persegue é muito maior do que você. Você precisa de Jesus. Você precisa de um Deus que te perdoa. Você precisa de um Deus que te guarde. Você precisa de um Deus que muda a sua história. Vem para cá.
Vem para esse altar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A luz de Cristo, quando resplandece, produz salvação. Não há como a luz de Cristo resplandecer e não trazer salvação. Ele é a luz e a salvação. Onde há luz, há salvação. Não há como a manifestação da sua presença gloriosa, a luz bendita de Cristo resplandecer e não gerar salvação. Ele é a luz, Ele é a salvação. Ele é a luz, Ele é a salvação. É por isso que quando o texto de Isaías 9 diz que a terra que andava em trevas viu grande luz. E aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Salvação. Vem para cá. Confesse Jesus Cristo como teu Senhor. Diga: hoje à noite eu quero com os meus lábios declarar Jesus como meu Senhor. Você que veio aqui ao altar, faça isso. Comece a dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Fale agora com Ele. Eu confesso que sou pecador. Comece a dizer aí do seu jeito. Diga: eu sou pecador, preciso de perdão. Muda minha história. Lava-me com o Teu sangue de Jesus Cristo. Me perdoa. Eu confesso e declaro que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz em meu lugar. Diga isso para Ele. Você precisa dizer isso para Ele. Você que veio aqui ao altar, você que está em casa nos acompanhando, aí onde você está, diga: Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Messias, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio. Começa a dizer: muda a minha história, entra no meu coração, perdoa-me, perdoa-me. Agora eu tenho um segundo convite. Quem sabe você se inclui dentro dele. Você que chegou aqui hoje à noite, e os temores, as aflições, os problemas da vida te têm feito andar assustado. Você conhece a Cristo, você já entregou sua vida a Ele, mas ainda você não tem uma ideia exata daquilo que Deus é para você. E você chegou aqui hoje temeroso por causa de uma situação, de um problema, por causa do dia da adversidade, do número de pessoas que se levantam, do exército que se acampa com uma guerra contra você. E você hoje precisa sair daqui seguro em Deus. Por que você não faz como Davi? Você não pede licença do seu lugar. Vem para esse altar e diz: Senhor, eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua graça. Mas pede licença e vem já. O nosso tempo está indo embora. Não espera vir ninguém com você, não. Pede licença do seu lugar. Vem para a presença de Deus. Eu tenho certeza de que enquanto você desce os corredores, enquanto você dobra o seu joelho, enquanto você busca a presença de Deus, a sua glória, a sua beleza, a beleza da sua glória, de quem Ele é, vai se revelar a você. E os seus olhos serão abertos, e você será renovado, você será encorajado, você será nessa noite desafiado a caminhar seguro em Deus, a caminhar seguro em Deus, a caminhar seguro em Deus. Faça isso hoje à noite. Pede licença, vem para o altar.